Olha Aê! só! Boa. Fala galera da Escamundongos, Salve aí, Digão, como é que tá? Tudo em paz? tudo maravilhoso. Budá, e aí, Budá, tudo E bom, aí, irmão? beleza, Digão? Firmeza? Que massa, cara, que você tá na Escamundongos. Budá é um Ó, cara firmeza demais. Tive a oportunidade de bater um papo com ele uma outra vez. Que, que alegria, cara, você tá aí no time. exatamente, estamos aí na batalha. Então Aqui, aí, Digão, ó. Então tá, Buda, Nico, aqui atrás, Marcão, Marcão, aqui, nosso professor Pera, Alpeira. Cuca Belato, nosso outro professor aqui atrás, Marcão. A gente está no estúdio aqui, vai começar a ensaiar logo depois do término da live. Ah, que massa, que massa. Pô, primeiramente, dizer que é uma grande alegria aqui receber a Escamundonga. A Escamundonga sempre teve um som muito enérgico, um som muito alegre. Hoje tivemos um início do dia um tanto pesado, com a partida do Ozzy e tudo mais. Eu estava aqui escrevendo um artigo para o R7, ouvindo as músicas do Ozzy, escrevendo, e depois coloquei a Escamundongos para começar a entrar no clima da nossa reunião. Cara, parece que virou uma chave, foi assim, o ânimo foi lá pra cima. Esse Camundongos é enérgico, tem toda uma letra de consciência, aponta para diversas coisas, mas com uma energia, um alto astral, que, pô, sensacional. Eu me recordo quando eu ouvi esse Camundongos a primeira vez, acho que anos 90 ainda, se não me engano. Não me lembro se foi na MTV ou TV Cultura, enfim. E eu ouvi o som de vocês, eu falei, caramba, que banda massa. Tava começando a descobrir o que era o ska. Sim. Escamundongos, Scuba, Escarrapatos, Escafeína, aquela coisa toda. E até hoje eu canto aqui em casa toda semana. Segunda-feira é meu dia de amargar. É o meu hino aqui. Pô, que alegria É da classe recebê-lo, viu? trabalhadora, né? Classe trabalhadora odeia segunda-feira. É, cara, e é a nossa classe, estamos aqui. Bom, vamos lá, vamos entrar nesse papo. Primeiramente, está tudo ok aí no Brasil? Como é que estão as coisas? Aqui a gente está seguindo em frente, as coisas estão sempre duras, né? A gente está enfrentando uma guerra aqui, né? Uma guerra de embargos, né? Uma guerra difícil aí, Estados Unidos colocando uma série de empecilhos na economia brasileira, né? Uma luta política, né? E uma luta econômica difícil, né? Perdas difíceis também, né? Há pouco perdemos Preta Gil aí, uma luta contra o Hum, câncer, né? Uma criança, né? Uma menina de 50 Jovem, anos, enfim. Hoje o Ozzy, né? Uma lenda, enfim. São coisas que nos deixam triste, mas fazem a gente lembrar de viver, né? Viver é importante. Viver com intensidade, fazendo coisas legais, construindo coisas legais, escrevendo história é muito importante, né? total. E isso que você está citando tem tudo a ver com a eu ia falar escarrapatos, perdão. A Escamundongos. Para quem não está por dentro, a Escamundongos é uma banda de ska, posso chamar de ska punk? Pode chamar de ska punk. Eu acho que essa é a nossa vertente. Não que a gente não atue em outras frentes do ska. O ska ele tem muitas vertentes, né, Digão? Sim, Ele, para quem não sabe, aí talvez assim, ó, o ska, ele, vou dar uma introdução aqui pequena, se me permitir. O ska ele é claro. um ritmo jamaicano, que ele é a fusão do mento, que é um ritmo tradicional jamaicano, né? Com o calypso, que é uma música caribenha, né? Para quem não sabe, a Jamaica é uma colônia inglesa, talvez seja a única ilha lá no Caribe que fala inglês, o restante fala tudo espanhol. E o ska ele nasceu da fusão desses dois ritmos, né? E da captação da música americana produzida, o jazz de swing bands captados da Jamaica por antenas. Então os jamaicanos tinham uma influência de jazz e de swing jazz muito grande com o ritmo tradicional deles. A fusão de todos esses ritmos fundiram-se e nasceram o ska. O ska, para quem não sabe, é o pai do rocksteady, é o pai do reggae, é o pai de tantas outras vertentes. E dentro do ska existem outras fusões, né? O ska jazz, o ska core, o ska punk, o ska two-tone, que é o ska inglês, né? Da segunda onda, né? Que a gente costuma chamar.
E nós fazemos parte da terceira onda, que é a fusão com tantos outros ritmos, né? Então, os Camundongos é tradicionalmente uma banda de ska punk, uma banda de ska punk brasileira. Vocês trazem para dentro do ska uma questão também, digamos assim, ideológica do ponto de vista Sim. político-social. Por isso o ska punk, certo? Sem dúvida. Eu acho que assim, o ska ele tem muito disso, né? O ska, o Digão, ele nasceu na Jamaica também como uma música de libertação, né? Uma música de Sim. libertação da colônia inglesa que a Jamaica era. Então, isso lá atrás, na década de 60, já era uma coisa que estava dentro do ska, né? Contestação sobre problemas sociais, né? Sobre luta racial, sobre luta econômica, sobre escravidão, sobre possessão, sobre imperialismo, sobre tantas outras coisas. Acho que a gente, na terceira onda do ska, a gente revisitou isso e trouxe como emblema. Acho que o emblema do Camundongos é o positivismo do ska, disso tudo que você disse, do ritmo ser enérgico, né? Do ritmo Sim. ser contagiante, mas a consciência de ter letras que apontam realmente para questões sociais, questões políticas, questões humanitárias, né? Tudo isso. Maravilha, maravilha. Entrando aqui no momento mais atual da banda, que é o lançamento do novo álbum, o EP Ocupar e Resistir. Pô, tá, Me diga empresta lá, para mim ali, Buda, fazendo um favor. tem Tem aí aqui, pô, um... depois a gente vai conversar que eu preciso mandar para ti aí na Argentina. Você precisa Estou indo ouvir. para o Brasil. Dia Opa, ó, 29, dia 29 de agosto estarei aí. Olha opa, só que lindo vai que pegar em ficou mãos, isso, olha hein? aqui. Esta belezinha aqui, ó, olha só. Vinil Esta 7 belezinha polegadas? aqui que é maravilhosa, que é um filho que a gente sonhou durante 30 anos, né? A gente sempre quis fazer um disquinho. Olha só que belezinha. Nossa, É isso aqui, ó. cara, que sensacional, É uma velho. belezinha, cara. A gente tá, sinceramente, assim, além de tudo que a gente conseguiu colocar dentro dele, assim, impresso de música, o material ele é muito bonito, sabe, Digão? Ficou muito bacana, cara. Tem todo Nossa, o cara. contexto aqui, ó. Aquele cara ali, ó, ele foi o cara que foi o design de todo esse trabalho, junto Pô, que com massa. É do Felipe Gomes, mas o design foi eu que fiz. então assim, tem um artista que construiu para nós esse logotipo, que é o logotipo que a gente está usando aqui de 30 anos da banda. A foto do Biano. Ele fez Ficou esse carinha aqui, sensacional. ó. Fotinho do Biano, que é um fotógrafo também aí bem bacana, um cara fantástico que é da comunidade, e todos os selos que estão conosco aqui também. Olha só que legal aqui, ó. Um Olha coletivo que de massa. vocês. Um bagulho muito bonitinho, cara, muito legal. Assim, um filho que a gente tem muito orgulho de ter feito, sabe? E musicalmente falando, Digão, tem esse trabalho aqui, ele é uma coisa que a gente conseguiu trazer para dentro dele a energia dos 30 anos da banda, com 4 temas inéditos que a gente resolveu lançar antes mesmo de produzir o disco, que basicamente está pronto, né? A gente fechou agora com as últimas 4 músicas que faltavam para a gente entregar o disco final agora no final Vai do ter ano. A mais gente vai lançar. lançamentos, então. A gente vai fazer. A gente quis lançar esse EP para preparar realmente e mostrar o momento da banda, de festejar os 30 anos com o EP e no final do ano entregar um disco e finalizar esse projeto com um DVD. Né? Então a gente finalizou agora esse EP, fez um lançamento na Rede Sesc aqui de São Paulo, foi bem bacana. Tá em turnê desses 30 anos, já tem mais shows, a gente toca com o Garage Fãs agora, dia Sim. 24, tem mais uns shows à frente, mas enfim, esse trabalho, ele é um trabalho fantástico, que ele tem pitadas de todo mundo aqui. A gente condensou esses 30 anos de trabalho e a energia do momento atual da banda nesse trabalho. A gente está muito, muito, muito feliz, cara. Esse trabalho tem convidados fantásticos, tem o Rodrigão do Dead Fish, tem Clemente dos Sim. Inocentes, tem, cara, um monte de coisa legal nesse disco. Pô, só gente fera, só gente fera. E por falando em Garage Fãs, eu fui vizinho do Nando Baceto durante muitos Opa, anos, quando eu morava aí no Brasil. Beijão, Nando, cara sensacional, sensacional. Nandão, monstro. Ocupar, ocupar e resistir. Diz aí, ocupar o que e como? Eu acho que ocupar tudo que for possível para nós, o Digão. Eu acho que assim, ó, acontece uma coisa que você sabe muito bem o que tem acontecido, né? O discurso de ódio, ele ganhou uma força que
ele está ocupando lugares que ele não deveria, né? Então, a gente que tem um pensamento libertário, a gente que tem um pensamento progressista, a gente precisa ocupar e resistir os lugares, né? Porque o nosso discurso, ele deixou de conversar com quem tem que conversar, né? Então, esse tema do ocupar e resistir, né? É falar sobre a nossa realidade, começar a conversar com todo mundo sobre a nossa realidade. Então, ocupar e resistir é as bandas ocuparem os lugares, os artistas ocuparem os lugares, os jornalistas ocuparem os lugares, os artistas que fazem arte, né? A arte, ela está ocupando lugares, o fotógrafo ocupar lugares. Então, ocupar e resistir, ele basicamente é realmente tomar tudo que é nosso, né? Botar o nosso discurso realmente de humanismo, né? Iluminista, de tudo que a gente acredita na rua, né? Falar com quem tem que ser falado, não deixar essa opinião de ódio vencer, sabe? Então, ocupar e resistir é esse tema. Isso é algo maravilhoso. Eu publiquei ontem uma homenagem a Preta Gil, fiz um artigo sobre a partida dela e uma homenagem. A minha esposa é uma paciente oncológica do mesmo tipo de câncer da Preta Gil, já há 13 anos em tratamento. E eu fiz uma publicação em homenagem, citei a minha experiência pessoal com a minha esposa, como que eu recebi a notícia da Preta. Olha, eu vou te falar que assim, eu tive que parar de olhar para o meu Instagram pela enxurrada de mensagens agressivas que eu recebi por ter feito uma homenagem à Preta Gil. Eram radicais políticos e religiosos que com certeza nem leram o artigo, mandaram risadas, disseram mimimi. Isso foi uma das coisas mais leves, não quero citar as coisas pesadas. Para você ver a doideira que tá, eu citando uma pessoa que partiu, a dor de um pai, o Gil, a minha tensão de viver algo similar com a minha esposa no tratamento, e por conta de uma questão de divergência política, enfim, recebi um monte de mensagens super agressivas, cara. Digão, primeiro de tudo, o nosso abraço e a nossa fé sobre a cura. Porque a cura, ela é mental. E a cura, ela é de energia. Então, nossa energia positiva e a gente ter certeza que você vai conseguir e que a sua companheira vai vencer isso. Valeu, cara, amém. Valeu. O segundo ponto é que a dor que você sente é a dor que nós sentimos. Porque Buda teve uma pessoa da família que também partiu há pouco com esse problema. A minha avó morreu por conta de um problema como o dela. E, enfim, nós estamos falando de humanismo. Nós estamos falando de humanismo, né? E tem uma coisa que precisa se identificar, e voltamos de novo no ponto de ocupar e resistir. O fascismo ele não habita, não permeia o universo que nós estamos habitando agora, que é o debate de ideias. É o raciocínio lógico, é a ciência, é a filosofia, é o humanismo, a antropologia, é o humanismo, né? A ciência humana. Ele não habita esse universo. Ele é força, ele é estupidez. Então, se você apresenta números, ele rebate com agressividade. Se você apresenta ciência, conhecimento, ele rebate com agressividade. Então, tem um pensador antifascista, que é o Bonaventura Durruti, que diz que o fascismo não se discute, se combate. Exatamente por ele não estar no âmbito das ideias. Ele não faz parte desse universo. Ele não permeia esse universo. Então, meu amigo, como diria grandes pensadores, contra a ignorância não existe argumentos, né? Então, a gente sente muito, de verdade, que essas pessoas elas tramem e conduzam a sua falta de informação para dentro de religiões, para dentro de opiniões que ditas políticas, porque até a política ela é uma ciência humana, né? Sim. Ela conduza esse tipo de opinião, esse tipo de frustração para dentro desse tipo de posição. E é algo horroroso, porque
Você deu um exemplo claro, né? O Gil é um senhor de 88 anos, para quem não sabe, é o segundo filho que o Gil enterra. O Pedro, que era um grande baterista, tem a mesma profissão que eu, sofreu um acidente e morreu, o segundo filho que o Gil enterra. Assim, pai nenhum deveria, em nenhum lugar do mundo, enterrar os filhos, de qualquer forma. Enfim, é algo injusto, né? Algo que ninguém pensa, é contra a natureza, né? Talvez o correto seja os pais enterrarem os filhos, né? Mas os filhos enterrarem os pais, nunca ao contrário, né? Mas, enfim, é tanta estupidez, é tanta grosseria, tanta distopia, que é muito difícil você olhar esse novelo de linha, Digão, e tentar desenrolar, sabe? É muita coisa junta, né? É muita frustração, é muita falta de informação, é muita fake news, é uma descrença, né? Então, sei lá, eu sinto muito de verdade pelos ataques pessoais num momento difícil. Sinto muito. Bom, valeu demais pelo carinho. Meu abraço também a vocês que, enfim, perderam entes queridos dessa forma. E um ponto legal que você está citando é sobre essa questão aqui da agressão virtual, né, que nós sofremos. Nesse álbum novo de vocês, no IP, tem críticas ao universo digital, enfim, a esse crescimento desenfreado das inteligências artificiais e etc. Fala um pouco mais sobre isso, sobre a sua visão do que é esse universo digital, das big techs que estão entrando, uma vez que o mercado da música hoje ele é 70 e poucos por cento todo existente dentro somente do ambiente digital. Como que é essa Eu acho que ocupação assim, e ó, resistência? o próprio fato da gente acreditar em lançar um vinil numa época em que todo mundo consegue pensar de forma digital, né? E a gente vê algoritmos trabalhando com números, né? Impulsionando cada dia mais artistas que a gente nem sabe se existem, né? Ou artistas que são produzidos em massa, né? Que a gente sabe que existe isso. Né? Existem fábricas de composições, né? Pelo menos a gente tem esse tipo de informações. De um outro Sim, lado, a gente vê muito o caminho ao contrário, né? Existem agora, essa geração, ela tem procurado algo que seja realmente mais orgânico, mais verdadeiro, mais sentimental, que traga realmente sentimentos muito próximos ao que elas sentem. Eu acho que a crítica, e a gente tem uma música nesse disco que se chama Binário, ela diz muito sobre o jeito maléfico e o jeito perverso que o humano consegue usar a tecnologia, que talvez seria uma forma de unir pessoas, né? A gente falou no assunto anterior sobre pessoas que se unem para atacar a dor de uma perda, né? A dor de uma doença, a dor de uma morte, né? A dor de algo que a gente já devia ter se livrado, que talvez fosse o câncer. A gente tem notícias ótimas agora, talvez a Inglaterra e Cuba e outros lugares vão começar a aplicar vacinas de prevenção ao câncer. sim, sim. E isso é uma coisa maravilhosa, porque assim, a IA ela juntou informações boas sobre todas as pesquisas no mundo e conseguiu concluir um formato de vacina que avança para os humanos. Por um outro lado, existe um núcleo aí que domina esse tipo de informação e dispara informações horríveis, né? Fake news, manipulação de mídia, né? Dossiês mentirosos, destruição de imagem, uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? São pessoas que não têm nenhum tipo de credibilidade e fazem linchamento virtual de pessoas para tentar criar credibilidade. Só que a vida real ela é real, Rodrigo. Uma banda de 30 anos, ela não se mantém, o nosso exemplo, ela não se mantém com mentiras. Ela se mantém porque ela tem um trabalho justo. A gente visitou todas as cenas. A gente trabalhou com todas as pessoas, a gente conhece todas as pessoas. Por exemplo, você ficou aqui estupefato com o Buda. O Buda é meu amigo, a banda tem 30 anos, o Buda é meu amigo há 40 anos. Eita! Então, assim, para você ter uma ideia de como são as coisas. Então, assim, acho que essa crítica sobre a ferramenta digital, ela é uma crítica também
a ferramenta humana, porque não existe inteligência artificial sem inteligência humana. Mas Verdade. existe a perversão humana. Então, essa crítica do binário, ela é um choque de dizer sobre a sua ferramenta, como a ferramenta está sendo usada. Se a ferramenta, a internet, o que deveria ser um lugar horizontal, para que você tivesse um lugar horizontal, onde você tivesse acesso a todo tipo de informação, ele virou um campo de encontro para a idiotice e para a disseminação do ódio. Então, a crítica se dá a isso, para que se olhe a isso e entenda realmente o que vale a pena e o que não vale a pena. E como separar isso, como separar esses grupos e entender essas big techs, né, como essa ferramenta funciona e alertar. Falar, olha, nós estamos vivendo num momento em que diz a verdade quem mentir primeiro. Só que existe uma coisa, a verdade, ela é analógica. A verdade, ela é analógica. Enfim. Muito interessante, não é uma crítica de contra o desenvolvimento de IA e etc., mas sim uma crítica à forma como está sendo usada. Vocês estão propondo um melhor uso dessas tecnologias. Sem dúvida, Rodrigo. Porque assim, olha, vamos pensar nós como músicos, né? A gente atravessou algumas fases do mercado fonográfico, por exemplo. Né? A gente atravessou, por exemplo, o monopólio das gravadoras, que tinham todo o monopólio de todos os estúdios. As bandas, para conseguirem acesso aos grandes estúdios, tinham que estar ligado a uma gravadora. E aí uma gravadora, ela tinha acesso a todos os meios de divulgação, e ela tinha acesso a todas as rádios, ela tinha acesso a todas as revistas, enfim. Em determinado momento, essa mídia mudou, a gente partiu para o CD, do CD a gente rapidamente andou para o MP3, do MP3 a gente rapidamente andou para a nuvem. Com isso, os estúdios, eles perderam todo esse monopólio, a gente percebeu, começou a ter contato com os porta-estúdios, começou a ter acesso às placas de gravação, a gente saiu dos grandes estúdios, começou a fazer isso em casa, começou a produzir isso em casa, e agora a gente voltou de novo para os estúdios. Então, assim, a tecnologia, ela também produz autonomia. Ela produz autonomia, ela consegue autogestão, ela consegue gerar uma economia consciente, ela consegue distribuição de renda, ela consegue fazer isso. De modo que todo mundo consiga girar nesse mercado e construir o seu trabalho. Mas, por um outro lado, ela também exclui. E é esse ponto de vista que a gente chama atenção. O ponto de vista de exclusão, ponto de vista de discriminatório, ponto de vista de ódio, ponto de vista de destruição de credibilidade para se tentar forçar uma realidade que não existe. É essa questão que a gente realmente foi atrás. Então, não é de todo mal, né? Mas a gente precisa realmente identificar e sacar onde estão os pontos que a gente precisa melhorar, sabe? Pô, sensacional, sensacional. Isso tem toda uma coerência com o seu pensamento progressista, que propõe não o fim do capital, mas uma reorganização na questão de distribuição e uso do capital, e vocês colocam esse pensamento com muita coerência em todas as músicas e nas demais críticas, né? Vocês vão permeando outros pontos da sociedade, incluindo tecnologia. Sensacional. Você citou um ponto bem bacana, que é a Escamudongos, ela passou por diversos movimentos da indústria, diversas transformações da indústria. Como que vocês conseguiram manter a banda não só existindo, mas na ativa, funcionando em tantos momentos distintos, né? Dos anos 90 era o fim do vinil, indo para o CD. Depois de 2005, já o CD já estava acabando, já estava começando a ver a questão de download, de Napster, aquela coisa toda, até chegar nesse momento aqui do Spotify. Como que vocês resistiram a tudo isso e conseguem permanecer com atividade e movimentando o público? Rodrigão, eu acho que tem um lance que é muito importante, cara. Tem um lance que a gente nunca deixou de estar onde estão acontecendo as coisas. E onde estão acontecendo as coisas é aonde a gente não tem saída. Essa é a verdade. Aonde não tem saída. Onde você precisa improvisar. Então, quando a gente fala que a gente é uma banda de ska punk, é que o do it yourself, né, o faça você mesmo, ele tá conosco o tempo inteiro. Né? Então, assim, quando a gente percebeu, a gente fez um contrato com uma gravadora, que ela nem existe mais, que se chamava Paradox Music,
E a gente teve um namoro sério com uma gravadora grande, que era a Sony Music. E em determinado momento houve uma conversa de diretores de gravadora no Midem francês, lá fora. E por um acaso, um comentou do outro sobre uma questão de contrato e a gente foi engavetado pela gravadora. A partir daquele momento, a gente teve que cumprir 1 ano e meio de contrato na gaveta e numa época em que os anos 90, você sabe o que foi, assim, houve um boom de ótimas bandas, bandas gigantescas, bandas maravilhosas de todos os estilos, e bandas que, assim, as bandas que foram para o mainstream, elas eram maravilhosas. As que estavam no médio, no médio underground, eram fantásticas, e as que estavam no underground eram mais. A gente falou aqui de Garage Fuzz, Safari Hambúrgueres. Cara, se a gente começar a falar de bandas O aqui... próprio Dead Fish. O Dead Fit, Caustic, cara, e vamos falando de banda aí. E vamos falando. E assim, a gente vai passar a noite falando aqui. E a gente ficou lá 1 ano e meio comendo capim, cara. E a nossa sorte é que a gente nunca fechou a porta pro underground. Nunca, Rodrigão. A gente saiu, foi tocar lá, a gente fez grandes festivais, tocou com o David Bowie, tocou lá com o No Doubt, fez outras coisas, fez grandes festivais na época. E, assim, do mesmo jeito que a gente tocava lá no palco gigantesco do Close Up Planet para 30 mil pessoas, a gente continuou tocando para 1.000, 1.200 em lugares menores. A gente nunca deixou de fazer isso. E o lance da gente se portar dessa maneira foi sacar o que estava acontecendo. O Escova, o finado Escova, ele foi o cara que abriu os olhos para nós, o Escova que tocou na Máfia, o Escova que estava agora no Trio Mocotó. Uma grande perda também, um grande cara, um visionário. O Escova, na época, ele tinha um projeto que se chamava MP3 Clube, que era um cara que ele estava muito à frente do tempo, junto com o Marcelo, que era um outro figuraço. E eles já estavam com uma ideia que era um embrião, Rodrigão, do Spotify. Chamava MP3 Clube. E eles fizeram uma parceria com os caras da revista Trip e lançaram um CD específico para lançar esse produto deles, que era o MP3 Clube. Era um lance que você comprava uma chave e você tinha acesso a arquivos em Wave. E você podia baixar em alguns players de Wave na época, mas você conseguia acessar, por exemplo, por SoulSeek, essas coisas que eram lá do final dos 90. E nós embarcamos nessa história, cara. E aquilo, por incrível que pareça, manteve a gente aceso nesse gap de troca de CD para plataforma digital. E a gente continuou tocando nos festivais, continuou tocando com isso, continuou fazendo coisas. E aí, no final dos 90, realmente o lance ganhou força com plataforma digital e aí a gente digitalizou tudo que era nosso. E aí a gente realmente conseguiu divulgação com isso. O grande lance dessa história, o grande pulo do gato dessa história, é que a gente aprendeu um outro lance. E aí, um grande professor, não só para os Camundongos, mas acho que para todas as bandas que vivem no underground, se chama Redson. O grande Redson Pose. Redson, sim. Ele é um cara que ele viveu do cólera e fez o cólera ser o que é, e continua o cólera até hoje, firme e forte. Ele era um cara que ele produzia tudo que era dele. Digão, ele produziu o disco dele, ele produziu o adesivo dele, ele produziu o bottom dele, ele produzia a bandeira dele, ele produzia a camiseta dele, ele produzia a sacola virtual, a sacola retornável dele, e a gente sacou isso com o Redson, porque ele tinha uma banca de merchandising que o público podia comprar um produto da banda para ajudar a banda que custava, sei lá, R$500 é uma sugestão, tá? Não estou dizendo que o cólera vendia. Isso é um produto que custava R$500 e um produto que custava R$3. E dentro desse universo de preço médio, de ticket médio, ele tinha uma grana que conseguia fazer a engrenagem girar de uma banda. E foi isso que a gente aprendeu com o Redson. Então, a gente sacou no final dos 90 e começo do 2000 que produzir merchandising era uma coisa que fazia com que a roda girasse. Independente de ter show ou independente de ter grana de gravadora. A banda precisava ter uma renda mínima para conseguir fazer suas coisas. Essa foi a maior lição que o Redson deu para nós. Além de tantas outras que
o cara era, sei lá, ele pegou a Muito à nave dele e frente. voltou para outro planeta. O Redson era um cara muito, muito à frente. Pô, Visionário, visionário. a gente está falando do cara que organizou turnê internacional com a banda dele, trocando carta. É, O cara é. organizou turnê. A primeira banda brasileira a tocar na Europa. Primeira banda brasileira a trocar. Não, o Redson ele tá num patamar assim de pessoas que transformaram a música no Brasil, o rock, a música independente. Eu fui muito impactado quando eu vi, sei lá, devia ter uns 15 anos, eu assisti um show do Cólera na Praça do Forró em São Miguel Paulista, e ele cantando pela Puta, paz em legal. todo mundo, aquilo me impactou e, pô, legal ter lembrado do Redson, um ótimo nome, com muito carinho da gente lembrar. Então, a banda, o mote da banda, pelo que eu entendi, foi independente dos movimentos da indústria, vocês encontraram formas de gerar receita com a banda, criando todo um ecossistema, né? Merchandising, show, um pouquinho de tudo. Agora, nesse momento que 2025, essa onda do ska que teve ali, final dos anos 90, teve não, um certo boom de ska que a gente citou aqui, Scafeína, Scarrapatos, Scuba, os Camundongos. Hoje, como é que está, em termos de mercado, o ska? Digão, existem muitas bandas, mas dizer que existem uma cena, eu acho que ainda está um pouco longe. Eu acho que quando a gente começou lá, em 95, era muito difícil, porque não existia uma cena e era muito difícil para nós. Aí a gente construiu um outro paradigma, né? Desfez um paradigma que era algo assim, né? O ska, ele na cabeça do punk, ele estava ligado a movimentos de extrema direita, né? E aí a gente teve que Olha que loucura. desfazer essa visão do movimento punk em relação a isso, porque estava ligado a movimentos de extrema direita. A gente teve que trazer eles para a realidade, né? Apesar que assim, o primeiro cara falando ainda do movimento punk, o primeiro cara que a gente viu com disco de ska foi o Mauricinho Shit, que foi vocalista dos Inocentes. Ele foi o primeiro cara que apareceu com o Story of Two Tone embaixo do braço e trouxe isso para o movimento punk. Isso nós estamos falando de 81, 82. Eu Caramba. lembro disso que eu era menino, devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade. E eu lembro disso que eles ensaiavam em casa. O Miro de Mello, que é baterista do Alixo Mania, era meu tio. E o Mauricinho apareceu com esse disco lá e ali foi o primeiro contato com o ska, realmente. A gente venceu esse paradigma lá com os caras. O segundo momento é que, assim, cara, como que você ia tocar com bandas numa época assim, que era todo mundo tocava muito pesado, tocava muito bem. Como que você ia tocar um monte de menino, 17, 18 anos, como que você ia tocar com bandas que tocavam pesado, tocavam muito bem, se não tocasse pesado, não tocasse muito bem. A gente teve muitas vezes, digamos, que se impor em cima do palco à força. Caramba. A gente dividiu o palco com o Sigrid Ingrid. A gente tocou com o Corsos. A gente tocou com Caramba, velho. a cena Estreed. A cena Estreed, ela chamou a gente para fazer parte. A gente tocou na Verdurada. A Verdurada era uma das... Verdurada. Cara, a Verdurada a gente tocou Verdurada com ação direta, né? Caramba. Com Self-Conviction, com essas bandas. Então, assim, aos poucos começaram a aparecer outras bandas. E aí a gente começou a fazer uma pequena cena lá. E aí o Scamundongos é uma banda que ela visitou todas as cenas. A gente tocou Tudo com assim. todas as bandas. Todas as bandas. A gente. Digão, o cara falou: cara, vai ter um show lá na Praça do Forró, vai ter banda de forró, vamos lá tocar. Ah, vai ter show de, sei lá, crossover. Vai ter um show de crossover lá no 8º DP. Vamos lá tocar. Cara, a gente queria tocar. E tinha que tocar. E a única maneira de Caramba. formar público era tocando. Eu acho que naquela época a gente abriu portas. Abriu portas. E hoje eu acho que é mais fácil para bandas fantásticas. Existem bandas agora em cena. Tem o Magarud, que é uma banda fantástica. Uma banda só de meninas, que elas estão galgando o espaço delas. Elas estão fazendo um grande trabalho. Tem os nossos irmãos do Sapo Banjo, que estão vindo aí. Uma banda de São Tá tudo Bernardo, que estão bem. aí há tempos. Sim. Estão tocando. Né? Existem outras bandas que estão se construindo. Né? Outras bandas de outros lugares, né? Que estão vindo aí.
enfim, dizer que existe uma cena é difícil. Existem pessoas que estão trabalhando em prol do ska. E o Scamundongos sempre está aí com o intuito de abrir portas para que essas bandas sigam com o seu trabalho. É claro que assim, o Scamundongos a gente sempre diz que é uma banda de ideias e de ideais, que está dentro do ska. Né? Isso tem muita diferença, porque algumas bandas elas são muito diferentes do que a gente acredita. Mas não quer dizer que a gente não vá abrir porta para essas bandas. A Pô, que gente vai legal. estar lá na linha de frente, sempre, sempre. Mas o nosso discurso ele tem um objetivo. Pô, vocês estão ocupando. Exatamente, vocês Ocupar estão e resistir. resistindo e ocupando. Um lance que me chamou a atenção, vocês têm o próprio designer gráfico, vocês têm o Buda, que é um grande organizador de eventos, booker, etc. A parte de produção musical, quem que produziu esse álbum? Foram vocês mesmos que assinaram a produção? Como é que foi essa parte operacional aqui da gravação do álbum novo? Demais que Ó, essa daí eu vou te responder ainda com o link do anterior. A gente, dentro da banda, com toda essa influência que a gente propõe aqui uma maneira de autogestão. Cada cara dentro da banda, ele tem uma função, né? Então, assim, o Buda, ele é o cara que ele cuida da agenda da banda. Ele é o manager da banda. Além dele ser o baixista da banda, ele é o cara que cuida da agenda, né? O Nicolas é o cara que ele cuida de todo o design gráfico, de todos os produtos que a gente está fazendo, né? Nesse ponto de business que a gente está falando, da banda como business. Sim, sim. Eu dou as minhas opiniões como planejamento, como encaminhamento de coisas. O nosso diretor de arte, que é o Pera, que ele é um cara que ele sempre tem uma visão diferente, porque ele é professor. O Marcão tem sempre uma opinião social, porque ele está lá com o MTST. Então tem sempre cabeças pensando ali num formato de autogestão e de progressão. O lance de produção musical, o que tem feito? Durante esse tempo da pandemia, a gente produziu muita coisa, eu e o Nicolas. Eu escrevi muita coisa Sim. e comecei a mandar para o Nicolas, falando, Nicolas, eu estou completamente impactado com tudo isso que está acontecendo. Assim, a quantidade de gente que morreu, a inércia do que foi feito, a maneira como isso tudo foi conduzido, aquilo me deixou muito impactado. Eu tinha acabado de ter uma filha, minha filha vai fazer 5 anos agora, nasceu na pandemia. E assim, cara, o meu meio de sustento é o mercado de eventos. Eu sou gestor de eventos. Cara, então assim, foi um desespero. Foi. O fato é desespero. E assim, daquele desespero nasceram milhares de composições que o Nicolas musicou, o Rodrigo Sonesso musicou, um outro parceiro nosso que é um grande cara, que é o Márcio Fidelis, que é um cara, um ótimo músico, ele também musicou outras coisas. E um cara que ajudou a formatar tudo isso no estúdio foi o Wagner Bagão, que foi o nosso guitarrista lá atrás, Olha em só. 95, que ele produziu coisas conosco, teve com a gente durante muito tempo, ele saiu da banda, foi produzir, foi fazer outras coisas, foi produzir coisas eletrônicas e voltou para produzir esse disco conosco. Mas basicamente a produção de tudo que a gente faz é da banda. O Nicolas produziu muita coisa desse disco junto com o Wagner Bagão e eu dei opiniões sobre isso. Mas basicamente a gente produz tudo em núcleo. A gente sempre se respeita e tenta construir isso a 8 mãos. É difícil, porque cada um tem uma maneira de pensar. Pô, é o do it yourself ao É, máximo que vocês vivem. E assim, o trabalho tá muito bacana. A parte do design gráfico ficou linda, essa capa tá linda, a produção do disco tá muito massa. É sensacional, vocês são autossuficientes. Talvez seja realmente aí o segredo da permanência, da resistência da banda. Vocês são autossuficientes. Isso é sensacional. Partindo aqui para o nosso desfecho, para o nosso encerramento, você estava falando que esse EP ele é uma premissa do que está por vir, né? O sim. que a gente pode esperar aqui para os próximos meses, enfim, da banda? Digão, a gente está em comemoração de 30 anos, a gente está muito feliz, acho que esse é o momento mais maduro da banda, e assim, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, a gente descobriu uma maneira de produzir o trabalho da banda e encontrou uma maneira de condensar o que a gente produz aqui no estúdio
a gente ir imprimir isso, o que a gente é ao vivo, imprimir isso nas mídias, tanto em vinil quanto nas mídias digitais. Então, com esse pensamento, a gente tem um disco pronto, né, que a gente vai fechar agora com 3 músicas mais, que a gente vai entrar no estúdio e gravar. Né? A gente vai lançar um disco com 10 músicas até o final do ano e a gente vai lançar um DVD até o final do ano ao vivo. A gente está discutindo um formato, a gente está discutindo um formato e aonde a gente vai fazer isso. Né? Eu acho que isso vai dar realmente o tom desses 30 anos. Né? E a ideia é condensar, realmente pegar todas essas letras que a gente produziu durante essa agonia da pandemia, alguns temas novos que a gente está produzindo com essa realidade que se apresenta do dia a dia, essa indignação, né? Esse assunto que a gente discutiu lá atrás, que nos magoou e vem nos magoando há tempos, né? Esse nosso pensamento iluminista, essa nossa esperança que as pessoas andem, né? Evoluam com o seu pensamento, que a gente consiga trazer consciência para elas com o que a gente vai produzir e imprimir nesses discos. Essa é a nossa ideia aí até o final do ano. Então, lançar o disco novo, lançar esse DVD e continuar essa turnê, pelo menos até janeiro do ano que vem. Aí, janeiro do ano que vem, a gente vai realmente dar uma pensada no que a gente vai produzir, mas a nossa ideia é continuar aí até a vida seguir. Até onde a vida permitir. Enquanto houver opressão, estaremos lá. Ocupando e resistindo, exatamente. Você falou sobre um ponto que me veio aqui. Você falou sobre as próximas músicas, falam mais sobre esse momento presente, dessas discussões que estão acontecendo mais de agora. No álbum, quando eu escutei, remonta muito à pandemia, né? Ao pensamento ali do que aconteceu naquele desespero que foi a pandemia. Então nós vamos ter um recorte bem definido. Momento de pandemia e o pós-pandemia. Está convergindo bem os temas com as próximas músicas, isso tudo? Olha, infelizmente está, Digão. Sabe por quê? A gente acredita que ali houve... Me parece que quebraram um cadeado e libertaram algo que não devia ser libertado. Né? Uma coisa, abriu uma porta sobre algo que todo mundo se envergonhava e agora ele se desavergonhou. E está muito difícil devolver esse monstro, essa monstruosidade para o lugar onde ela tem que ficar. Né? Então, esse fascismo, esse discurso de ódio, essa desinteligência, né? Esses ignóbeis, né? Eles têm produzido assuntos e assuntos e assuntos cada vez mais fortes. Né? Então, assim, não foram só os 600 mil mortos. Não foi só a propina da vacina, não foi só um escândalo de joias, não foi só roubar aposentados, não foi só nos matar de fome, não foi só roubar nossa aposentadoria, não foi só o desmonte das leis trabalhistas. Nós temos muitos assuntos para discutir sobre isso. A cada dia. Caramba. A cada dia. E cada vez que a gente discute esses assuntos, a gente tem mais certeza sobre estar no caminho certo, sobre saber que o pensamento libertário, o iluminismo, esses assuntos, o humanismo, né, a construção de sociedades realmente que tragam equidade para a humanidade, principalmente para o Brasil, elas são urgentes. Né? E a gente acredita muito que o trabalho do artista é trazer isso para a sociedade. Nós precisamos trazer isso. Esse é o nosso trabalho. Sem forma revolucionária não existe arte revolucionária. Já dizia Vladimir Mayakovsky, o nosso trabalho é esse. Antes de qualquer outra coisa, nós precisamos ser o megafone da sociedade. Nós precisamos trazer. Nem que ninguém fale, não é isso. Nós precisamos ser o megafone da sociedade. Nós precisamos trazer. Nosso trabalho é falar sobre isso. É pegar esses discursos, pegar essas dores, conduzir de uma maneira em que as pessoas escutem, cada vez mais. Esse ponto é muito legal, porque recentemente teve um festival de rock and roll em São Paulo, me fugiu agora o nome do festival, mas eles chegaram a fazer uma publicação dizendo que o artista não deve se misturar com política, nem fazer discurso político em suas músicas, e que se algum artista que estava no festival
fizesse uso ali do palco para falar sobre sua visão social e política, etc., seria multado e cortado. Era até um festival que tinha apoio da 89 e publicaram isso. Engraçado que até Nando Reis, acho difícil Nando Reis não ter citado ali um discurso ali. E vocês estão aqui levantando essa postura, essa bandeira de que a arte deve ser também ferramenta para se discursar, para se discutir questões sociais, políticas e etc, né? Digão, tem um ponto que é importantíssimo. E eu acho que aí a gente volta a uma casa atrás, né? Quando a gente fala de autonomia, a gente precisa entender como isso é construído, né? E a gente construir isso leva tempo, leva muito tempo, né? Então, eu acho que a gente entende como uma banda de 30 anos, penalizado muitas vezes, já sofreu todo tipo de coisa e entendeu como o mecanismo funciona, né? Então, muitas vezes a gente, o Buda lembra disso, uma vez a gente foi tocar num festival, numa praça na Nossa Senhora do Ó, era um festival, sei lá, alguma coisa bancada pela igreja, e a gente tinha uma música que falava contra a tradição, família e propriedade, contra a TFP. E tinha algo do ciclo cristão. Cara, enfim, o cara desligou o som. Caramba! É. E, cara, e a gente aprendeu com aquilo lá. Então, tem um segredo para você ser dono da sua boca. Para você ser dono da sua boca, você tem que estar alinhado com o teu discurso. Você tem que viver a tua realidade. Então, você tem que ter autonomia. E a sua autonomia, você só constrói a sua autonomia uma vez que você consegue monetizar o que você acredita. Então, para as bandas conseguirem vencer esse assunto, ter autonomia para se dizer, elas não podem depender da Secretaria Municipal da Cultura para tocar. Eu vi há pouco aí, tem uma banda, a gente está vendo uma série de coisas acontecendo. Tem a lei anti-Oruan, criaram uma lei aqui contra o funk. E essa lei, ela não é só contra o funk. Ao contrário do que todo mundo acredita, não é só contra o funk. Não é. O funk é penalizado porque ela é uma música, uma expressão cultural da periferia. E essa lei ela vai penalizar outros artistas. Inclusive, pode penalizar nós. E a gente não tem nenhum tipo de medo, porque aquilo que eu te disse, do mesmo jeito que a gente tocou lá no mainstream, a gente vai tocar de novo no underground. A gente nunca fechou porta. E o lance que eu te digo é esse, assim, pra você ter autonomia de discutir numa mesa e falar, não quero, você precisa ter autonomia. Agora, tem gente que não tá afim de fazer o jogo, e tem gente que tá afim de fazer o jogo. E a gente não tem nada contra, a gente acha tudo normal, só que a gente não vai deixar de falar o que a gente pensa. Nunca. A gente acabou de fazer o show de 30 anos no Sesc, a bandeira da Palestina estava com a gente no palco, porque a gente acredita no símbolo de liberdade. A gente acredita no símbolo de liberdade, né? A Palestina livre do rio ao mar. E quando a gente fala de liberdade da Palestina, a gente fala de liberdade de todos os povos oprimidos e todo o imperialismo que é implantado em todos os povos. A invasão da África, a invasão dos povos originários do Brasil. A gente acredita em muitas coisas, né? Essa simbologia, ela carrega muitas outras coisas, né? Só que você tem que ter autonomia para discutir isso. Então você pode dizer que tem que ser duro. Esse discurso, ele é assim. Ele é assim. Falar, mas não vai tocar mais. Cara, você não vai tocar mais lá. Existem outros lugares onde você vai tocar. Só que você precisa construir a tua autonomia para você ter esse discurso. Porque não dá, né? O capitalismo e esse mercado, ele tem a incrível maneira de transformar qualquer tipo de discurso em produto. E você precisa tomar cuidado. Muito cuidado. Para não ser enganado. Eu acho que esse ponto aqui é bem legal. Vou tentar deixar a minha visão sobre isso. Eu acho que é inevitável todo discurso se tornar um produto. Até porque quando se fala de arte, você precisa viver da sua arte e a arte ela é comercializada no mercado artístico, então ela vira um produto. Mas tem que se tomar de fato cuidado, porque às vezes na necessidade desse produto se tornar mais vendável, é onde os meios começam a pasteurizar demais. A essência se desfaz, né, Rodrigão? Essa é a verdade. Pô,
Cara, Mas que olha, papo rico isso. essa aí é uma discussão nossa e é uma discussão que vai durar durante anos aqui. Acho que é uma discussão de todas as bandas, é uma discussão que a gente tem em outras bandas, com outras bandas, né? Até onde a gente avança e até onde a gente recua. O que é permitido e o que é permissivo. E a gente Maravilha, não mano. sabe, ninguém sabe a verdade, meu amigo, ninguém sabe dizer. Cara, que papo riquíssimo isso daqui. Sem dúvida, daria pra gente bater papo mais umas 3 horas sobre isso tudo. Pra gente, então, finalizar aqui, para quem não conhece os Camundongos, o que as pessoas podem esperar do Ocupar e Resistir? E já aproveita, deixa. Para conhecer os Camundongos, comecem por qual música? Para sintetizar bem a ideia. Bom, primeiro de tudo, eu quero fazer um agradecimento a você de dar uma oportunidade para nós, porque a gente sabe muito bem o quanto é difícil uma banda como nós conseguir um espaço com um cara genial que nem você, e a gente sabe do teu trabalho, sabe da tua vida, e sabe o apoio que você dá para todos os seus artistas, e o quanto você lutou para ocupar o espaço que você tem. Muito obrigado, meu amigo. É Eu que agradeço a palavra de carinho. uma honra. Cara, a gente quer dizer que procurem o nosso trabalho, e ele é todo gratuito, ele está todo disponível lá no Spotify, Camundongos. A gente tem o Ocupar e Resistir, de 30 anos. A gente imagina que esse é o trabalho mais maduro da banda, e ele complementa todos os outros trabalhos da banda. Antes do Ocupar e Resistir, a gente tem o Demos, que ele é uma fase de 2005 até 2013, e tem o disco homônimo segundo, que está lá também. Tá? Depois tem uma coletânea chamada Ska Brasil, que é a primeira coletânea de ska do Brasil, com tantas outras bandas, que está lá também. Em todos estes trabalhos do Camundongos, você vai sempre perceber a visão social da sociedade brasileira, de todos os tempos. Essa é uma coisa que está impressa desde o início da banda, a gente nunca abandonou. O primeiro sucesso da banda chama-se Pobre Plebeu, e tem uma frase lá que ela é Clássico. clássica, que diz que, infelizmente, o preconceito é uma ferida de um povo que não para de sangrar. E, cara, 96, e, cara, é um negócio incrível, né? Infelizmente, continua atual. Continua atual. E eu fico muito feliz que tenham artistas como vocês propagando essas discussões, essas ideias. O lance do preconceito. Eu tenho um filho especial e um dos motivos de eu ter saído do Brasil é porque aqui eu tinha visto que teria um tratamento médico mais interessante para ele. E quando eu vejo que falta tratamento médico para o meu filho, ou que está tão precário ali aonde deveria ser feito o tratamento, eu vejo, cara, isso também é um preconceito. A gente constrói uma sociedade, a gente contribui com uma sociedade, na hora da gente ter a nossa contrapartida, usufruir dos nossos direitos, você não tem um especialista X, você não tem acesso Y, é como se não existisse essa sociedade de pessoas com comorbidades que necessitam de uma série de coisas. E muitas das vezes eu não via voz levando essas discussões sobre uma série de coisas. Então, quando eu vejo artistas levantando esses temas, levantando uma discussão sobre a questão do homossexual, ou a questão da pessoa da periferia, ou a questão de alguém que tem uma comorbidade XYZ, seja através da letra da música, ou aproveitando o palco para levantar isso, eu vejo quão é importante para o desenvolvimento da sociedade. Eu sou total a favor do que você disse, a arte ela precisa ser a ferramenta para se discursar, para se propor uma reflexão e tudo mais. Então eu fico feliz demais de continuarem existindo escamundongos, de continuarem pessoas como vocês, com toda essa eloquência, com todo esse respeito, esse discurso respeitoso, propor essas discussões. Vocês contribuem para a sociedade. Esse papo aqui foi riquíssimo. Esse papo aqui, poxa,
ah, evoluiu o meu pensamento, sabe? Foi algo bem legal. Eu que me sinto honrado de ter batido papo com vocês, com os escamundongos, e acredito que quem assistir aqui essa nossa entrevista, ou ler depois na forma em texto lá na R7, até mesmo os artistas poderão ter insights com todas as ideias e o modus operandi de vocês. Cara, muito obrigado por vocês terem cedido esse tempo aqui para bater um papo. Fico feliz demais. Estou indo para o Brasil dia 29 de agosto, vou ficar um mês, tem umas palestras para dar no Brasil e tal. Vamos ver se a gente toma um café, todo mundo junto. Dá um abraço no Buda, que eu só conheço ele virtualmente, nunca tive a oportunidade de vê-lo presente. Digão, é nóis. Valeu demais, cara. Vocês são sensacionais e muito obrigado força e sucesso no caminho. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela divulgação, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. A cura, beleza? Amém. Todo carinho pro teu guri, vai dar tudo certo. A gente sabe como é difícil. A gente tem alguns amigos aí na Argentina também que tiveram que fazer o mesmo caminho. A gente sabe como é duro. Enfim, meu amigo, amar é a única opção e resistir é a única saída. Exatamente. Olha, eu tenho quase essa frase aqui, só que eu tenho uma do Belchior, escrito: amar e mudar as coisas não me interessa mais. É isso aí. Os pensadores. Tá ali no mesmo universo. Gente, obrigado demais, viu? Galera, esse foi um papo com a incrível Escamundongos. Escutem, usufruem da arte da Escamundongos, que é maravilhosa e disponível em todas as plataformas digitais. Obrigado, Digão. Ocupar e resistir. Valeu, galera. Obrigado. Sempre. Valeu.